em relação a edificações especificamente, como é que se dá essa integração entre os projetos, né? E daí a Bárbara tinha comentado antes, né, que parte é feito em Revit, parte é feito em softwares da QI, né? Como é que se dá essa integração? É tranquila? Como é que acontece? Sim, bom, a integração entre todos os projetos, hoje a gente está desenvolvendo através do Revit. Então, como que funciona? Mesmo a gente dimensionando e desenvolvendo o projeto estrutural e o projeto elétrico fora do Revit, a integração entre todos eles a gente faz dentro do Revit. Como que é o nosso fluxo de trabalho nesse sentido? O cliente entra em contato com a gente para poder fazer o projeto arquitetônico. Aí nós definimos com o cliente a planta baixa da maneira que ele deseja. Enviamos para ele aprovar. Depois que está aprovado, a planta baixa, né, do arquitetônico, então nós encaminhamos essa planta para o desenvolvimento do projeto estrutural. Então, todo o projeto estrutural, ele vai ser desenvolvido no software externo, que é da AutoQI, e depois que ele for desenvolvido, a gente gera um arquivo IFC, que é um arquivo de tecnologia BIM. Então, nós pegamos esse arquivo e vinculamos ele dentro do Revit. Quando a gente faz isso, a gente consegue analisar todas as interferências que existem entre elementos arquitetônicos, por exemplo, paredes, e entre pilares e vigas, que são elementos estruturais. Então, por exemplo, o Revit, ele me dá uma noção, se eu quiser saber quantos tijolos eu vou gastar na minha obra toda, se eu colocar o parâmetro, se eu configurar o parâmetro corretamente, ele vai me dar a quantidade de unidades de tijolos que eu vou utilizar na obra. Mas para isso, eu tenho que analisar as interferências entre a arquitetura e a estrutura. Por exemplo, hoje, eu e o Ebert, a gente estava fazendo uma compatibilização entre dois projetos, o arquitetônico e o estrutural. E aí, é até engraçado, né? Porque quando a gente não faz, às vezes a pessoa, o cliente, não se atenta o quanto a compatibilização é importante. Hoje, a gente estava fazendo a compatibilização de um projeto e ele é um sobrado, então tem uma escada e aí tem uma viga que sustenta a escada. E aí, quando a gente lançou e compatibilizou os dois projetos, tinha uma janela que estava pegando em cima dessa viga. E assim, era uma coisa, por exemplo, se o cliente não se atentar e o projetista também não se atentar a isso, é uma coisa que vai para a obra e que lá quem for executar vai ter que, teoricamente, se virar para resolver se não vierem atrás do projetista. Não, e aí a gente teve interferência entre uma porta e uma viga, porque a viga tinha uma altura maior. E aí tudo isso a gente vai conversando e alinhando para poder resolver de maneira que os dois projetos se encaixem um no outro. Depois que a gente desenvolveu o arquitetônico, desenvolveu o estrutural, compatibilizou tudo no Revit, tá tudo certo, a gente passa para a parte de hidrossanitária. A parte de hidrossanitária a gente também desenvolve todo no Revit, tanto da parte de água, água fria, água quente, a parte de esgoto. A gente tem um template já configurado com as vistas, do jeito que a gente pretende apresentar para o cliente. E aí a gente vem fazendo toda a análise, por exemplo, para não furar nenhuma viga, para que um cano não passe dentro da viga, porque isso não é indicado. Se precisar fazer um furo na laje para eventual passagem de algum cano, a gente tem que deixar isso previsto no projeto estrutural para ver se não vai ter interferência na resistência daquele elemento. E aí a gente faz, aí já no projeto hidrossanitário, a gente já define todas as conexões, todos os equipamentos sanitários, equipamentos hidráulicos, todos os registros, todas as peças que o cliente vai precisar para executar aquela obra, já sai pronto do Revit. Isso, assim, é uma vantagem que não tem nem como comparar. Por exemplo, eu consigo tirar a metragem de cada cano. Por exemplo, cano de 25, eu vou usar tantos metros. Cano de 32, tantos metros. E isso é maravilhoso. Depois disso, que como a gente já faz dentro do Revit, ele já fica compatibilizado. Então, a gente só faz uma verificação de interferência para ver se não tem nada pegando em nada que
possa interferir. Se tiver tudo ok, a gente passa para o projeto elétrico, que a gente desenvolve fora também. Depois, aí a gente desenvolve fora, ele é todo dimensionado também no software da AutoQI fora. Depois de finalizado com o cliente, que o cliente aprovou todos os pontos elétricos, que está tudo ok, tudo lançado, tudo verificado, a gente gera um arquivo também IFC, que é de tecnologia BIM, e também insere como vínculo dentro do Revit, e a gente faz a verificação novamente de interferência. Então, a gente faz essa verificação de interferência 3 a 4 vezes, dependendo do projeto, para no final a gente poder, depois que está tudo ok, a gente poder gerar todas as pranchas que nós vamos entregar para o cliente. Prancha arquitetônica, prancha estrutural e etc. Então, assim, é um fluxo de trabalho bem grande. Por isso que a gente usa, como a Débora falou, a gente acaba listando cada ponto do que precisa ser feito para não esquecer. Porque como são muitos projetos, muitas etapas, o ser humano, né, ele é passível de erro. Passível de erro. Então, para a gente tentar minimizar ou evitar uma grande quantidade de erros, a gente está atualmente implementando esse checklist que a gente usa em todos os projetos. E por mais que a gente tenha listado, sei lá, mais de 100 itens, sempre tem item faltando e que a gente coloca depois. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que você precisa de falar, nossa, eu acho que seria legal eu colocar isso. E aí a gente vai colocando para não esquecer. E assim, só para fechar essa parte de construção civil, nós utilizamos o Revit para compatibilizar, mas existem outros softwares, como o Navisworks, que também permite essa compatibilização, inclusive gera um relatório indicando quantas interferências tem em cada conjunto de projetos. E aí eu até estendo esse convite, porque eu sei que tem uma das minhas alunas que está, inclusive, aqui assistindo essa live, a Gabriela Fonseca. Ela desenvolveu uma pesquisa sobre a compatibilização de projetos na prática, né? Pegou um projeto modelo, inclusive aqui do município de Jataí, e fez essa análise de compatibilização, e seria bem interessante ela trazer até mostrando assim, os resultados que ela teve dentro do software, que é bastante enriquecedor, e que a gente consegue ver que uma obra pequena quando eu falo assim, uma edificação de pequeno porte, claro que a gente consegue, como profissional, pegar obras bem maiores, já existe muita incompatibilidade e muitos itens a serem melhorados. Imagina quando a gente expande isso para grandes obras, né? A quantidade de transtornos que isso traz, de desperdício, de retrabalho dentro de um canteiro de obra. Então, até já deixa aí para você, Rodrigo, anotar. Gabriela Fonseca, egressa, né, formando agora da Engenharia Civil, também desenvolveu um trabalho bastante interessante nessa área. Maravilha, maravilha. Eu já convido publicamente aqui a Gabriela Fonseca, então, para a gente conversar sobre isso, para ela mostrar um pouco dos procedimentos, enfim, dos resultados aí que ela encontrou. Fica o convite, Gabriela. Depois eu vou pegar o seu contato ali, então, com a Débora, para a gente conversar sobre isso. Excelente. É bacana mesmo, né, isso que vocês falaram, porque, assim, cada projeto é um projeto, né, então sempre tem algo novo, né, que ele vai acrescentar ali aos nossos procedimentos, né, aquilo que a gente vai entendendo como melhores práticas, né, a gente também vai aperfeiçoando mesmo, né, a nossa capacidade de entrega, né, muitas vezes. Então, isso é importante realmente, né. Até foi em alguma live anterior a gente também estava comentando, né, que uma coisa importante, né, que muda também quando a gente sai de metodologia CAD para metodologia BIM, é que a gente passa a ter um processo de planejamento que tem que ser, né, obrigatoriamente tem que ser muito mais consistente, né? Então, em CAD, né, você ia fazendo, né, e pronto, né? Dava os problemas que dava, enfim, mas você ia fazendo, né? Para BIM, tem muito disso de você ter que planejar exatamente o que vai fazer, né? Então, aqui, numa edificação, por exemplo, né, como a Bárbara estava falando, dependendo dos quantitativos que a gente quer extrair desse modelo, né, a gente vai fazer uma modelagem, né, diferente, né, dependendo do que eu quero extrair de informação, né. Então, eu tenho efetivamente que me planejar e saber exatamente o que eu quero ao final desse modelo, né, para que eu consiga efetivamente modelar de acordo, né. Então, eu tenho sempre um objetivo, né, na minha modelagem, né? Então, não dá para sair fazendo, porque senão você perde aí todos os possíveis benefícios, né, que o BIM traz para a gente.